Bem-vindos a mais um Vamos Pedalar, programa que fala tudo sobre o mundo das bikes. Vamos conhecer a trajetória de Marcelo Siqueira. Ele é artista plástico e vai contar pra gente como começou sua paixão pela bike. Tenho a bicicleta como filosofia de vida desde que eu me lembre, quando eu tinha 12 anos, mais ou menos. Minha mãe começou a me obrigar a ir para a escola de bicicleta. Ela até me seguia de carro para eu saber me comportar no trânsito. E eu ficava ali com a bicicletinha dela mesmo, indo para a escola. Aí eu comecei a perceber uma relação enorme da liberdade, do ir e vir com a bicicleta. Então eu adotei a bicicleta como filosofia de vida para eu ter a minha liberdade como menor de idade, não ter carta de motorista, não poder dirigir. Então a bicicleta era o principal veículo. E eu era muito gordinho quando eu era criança. Quando eu tinha 16 anos eu era muito gordo. E eu comecei a pedalar, comprei uma bicicleta de um amigo da escola e isso foi me transformando fisicamente e filosoficamente eu fui percebendo que eu podia não só me transportar, mas que eu entrava em contato comigo mesmo, era uma forma de meditação. Então a bicicleta ela foi transformando a minha vida e eu fui tentando transformar a vida das pessoas que estavam à minha volta através da bicicleta. Então eu comecei a usar ela como uma ferramenta de transformação política e social. Pessoas que eu conhecia que tinham dificuldades de ir para o trabalho, chegava atrasado ou dependia do transporte público, eu comecei a mostrar que, olha, não é tão longe assim, você pode ir de bike, quer, eu te empresto a minha, ó, te ajuda a comprar uma próxima, agora você compra a tua, agora... Aí eu vi que eu fui ajudando vários amigos, assim, a se libertarem da escravidão da carrocracia. Então, uma maneira de eu divulgar a ideia da bicicleta era pintando imagens pela cidade. Então eu comecei a fazer uns stencils, que são cortes em papel, com estilete, com moldes, para pintar imagens de bicicleta pela cidade. A bicicleta ela começou a virar não só um tema da minha pesquisa, mas tipo, eu ia para os lugares com meu material de arte na mochila e não necessariamente eu pintava imagens de bicicleta pela cidade, mas eu comecei a olhar mais a cidade com outros olhares. E eu comecei a fazer pinturas de observação que não tem exatamente a ver com a bicicleta, mas com a cidade. Então, a bicicleta ela foi me levando para os lugares e todo lugar onde eu estivesse, eu tentava tirar um papel da mala e fazer um desenho, uma coisa assim. E agora eu fui me desenvolvendo como artista plástico nessa relação também. Eu acredito que essa relação é uma relação transformadora, não vai só me transformar em uma pessoa mais saudável e mais bonita porque eu estou andando de bicicleta e eu estou chegando melhor no meu trabalho. Mas eu acho que uma bicicleta, um carro a menos, então já estou deixando de transitar, de criar mais congestionamento na rua pelo fato de estar de bicicleta. E eu acho que isso é contaminante, que as pessoas vão vendo essas imagens de bicicleta, seja grafitado na rua, seja uma nova ciclofaixa que foi pintada, ou mesmo as ciclovias. Eu acho que isso é estimulante. Eu acho que o caminho do grafite, da pintura de observação foram mais experimentais para eu ter uma bagagem para que eu possa, com isso agora, falar sobre a transformação que a bicicleta traz para cada um e para o mundo através da minha arte. Então, o que eu pretendo daqui para frente é isso. E agora, o nosso especialista Mário Cana vai nos ensinar a fazer um diagnóstico completo na bike. Vamos ver? Olá, eu sou o Cana da Ciclo Urbano e hoje a gente vai ajudar você a detectar os problemas na sua bicicleta. Muita gente aqui na loja pergunta de quanto em quanto tempo você deve levar na oficina para fazer a revisão. Isso varia muito, não é igual o carro que você tem o odômetro e leva numa quilometragem X. O ideal na bicicleta é você sempre acompanhar o funcionamento da bicicleta e ela sempre vai te dar alguns sinais do que está acontecendo. E principalmente por ruído, vibração, isso é fácil de você entender e fazer um teste rápido para saber o que você precisa mexer ou ajudar, quando levar no mecânico,
a dar uma orientação do que você acha que está ruim, vai ajudar o serviço a ficar melhor. O primeiro passo é dividir a bicicleta em 3 partes. Nós vamos ter a parte da frente, a parte do meio e a parte de trás. A parte da frente, por exemplo, o barulho surge quando você gira a roda, quando você está andando, aí provavelmente é um problema ou no cubo ou no freio. Se é um barulho tec, 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 pode ir direto no freio que com certeza ou a pastilha está pegando, a roda está desalinhada, ou ruído intermitente pode ser também no cubo, ou um ruído direto constante provavelmente é no cubo. Se não, quando você vira a bicicleta e você ouve algum barulho, caixa de direção. Então você já eliminou a outra parte, tá? Na parte do meio da bicicleta, quando você pedala, também faz um tec, 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 provavelmente é ou câmbio dianteiro, raspando na corrente, pode ser pedal fazendo barulho, pode ser central solto. A diferença principal, quando você gira livre ou quando você gira com carga, botando força. Quando você girar com força e fizer barulho, provavelmente é central. Ou pedal, não vai ser câmbio. O câmbio ele vai fazer barulho mesmo quando você estiver girando devagar, sem carga, igual a gente está virando aqui no cavalete, certo? Um ruído que aparece às vezes no meio da bicicleta e não é da parte motriz, às vezes está aqui no canote e selim. Por quê? Canote mal apertado ou a própria blocagem está frouxa ou sem lubrificação. Faz o seguinte teste, está andando, tira a bunda do selim e vê se o barulho se mantém. Se ele continuar, não está aqui. Se parar, tira o canote, lubrifica, revê o aperto do selim com o canote. Super simples de fazer. Vamos passar para a parte de trás. Mesmo esquema da dianteira. O ruído é intermitente, quando você gira, você está pedalando. Se esse barulho for intermitente, é no cubo, provavelmente. Ou na roda livre, que é esse sistema que permite você girar o pedal para trás, tá? Faz esse teste, gira a roda para frente e para. Se subir um ruído muito alto, você tem problema nos rolamentos do cubo, tá? Se não for aqui o barulho, for intermitente, tec, 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 checa freio, checa o câmbio, a posição do câmbio, se ele não raspa a corrente em nenhum lugar, tá? Se o aro não está desalinhado. Você está com dúvida se a sua bicicleta está com algum problema, algum ruído estranho? Consulte seu mecânico ou algum amigo mais experiente ou manda um e-mail para a gente no cana@ciclourbano.com.br que a gente tenta te ajudar. Valeu! No próximo bloco, vamos conhecer a história de Lilian Frazão e seu pedal voluntário. Fica por aí! Nossa querida Lilian Frazão anda de bike pela cidade e organiza o pedal voluntário. Uma ação muito legal que todos nós podemos participar. Vamos ver? Na verdade, eu tento usar a bicicleta para tudo que é possível. Eu vendi o carro há 3 meses e eu estou tranquila. A única coisa ruim é que eu trabalho muito longe, então eu preciso do transporte público e aí eu tento fazer bike e ônibus. Mas assim, eu tô tranquila com falta de trânsito, de estresse. Pra mim, o que eu puder fazer. Eu já fui assim, de enterro, a aniversário, a nascimento de criança, eu vou de bicicleta. O pessoal sabe que eu vou chegar de bicicleta. E capacete, antes de tudo. Sempre, sempre. Que é uma briga eterna, que o pessoal tem muita discussão entre os itens obrigatórios. E pra mim, capacete é fundamental. Eu acho que muito é saúde, principalmente saúde, porque aí é exercício, tirar o estresse do seu dia a dia, você sentir a cidade, porque de bicicleta você sente, você conversa com as pessoas, você vê a cidade, você vê os detalhes, de carro você não vai parar para ver isso. Então eu conheço muito da cidade por causa da bicicleta. Eu trabalhei 2 anos no Rio de Janeiro e eu conheço às vezes mais o Rio que qualquer carioca lá. Por causa da bicicleta. Então tinha muita coisa que eu só ia por causa disso. E aí eu perguntava para as pessoas assim, mas você conhece aquela estátua que está do seu lado? Não, eu falei, então, é do lado da sua casa. Se você fosse de bicicleta, você ia ver que tinha isso daí lá.
Eu tenho uma organização, Pedal Voluntário, www.pedalvoluntario.com.br. Quem quiser participar é só chegar, é gratuito. A gente só pede para levar a doação. A gente tem um apoio do Hotel Intercontinental, que é aqui na Santos. Então a gente sai do hotel, o hotel dá um café da manhã para o ciclista. E ele também ajuda muito com doação, porque ele fica esses 2 meses, eles vão arrecadando coisas do hotel. Porque assim, sempre andei de bicicleta no final de semana. E aí eu falei, por que eu não ando de bicicleta com um objetivo? E aí a gente começou a fazer isso. Então a gente tem um objetivo que é ajudar uma ONG. Não é sempre a mesma ONG, a cada 2 meses é uma ONG diferente. Então a gente faz toda uma pesquisa e vai perguntar para a ONG o que você precisa agora, nesse momento. Eu preciso, sei lá, de fralda descartável. Aí a gente vai passar 2 meses arrecadando isso e aí tem uma regra, tem que levar de bicicleta. Então a gente vai conhecer a ONG ou levar alguma coisa. A gente já levou palhaço, a gente já levou música, a gente já fez coral, a gente já fez um monte de coisa, ensinar as crianças a andar de bicicleta e a gente faz isso nos passeios. Então esse é o objetivo, é ajudar uma ONG, ajudar a gente também, que a gente vai estar pedalando, mas ao mesmo tempo a gente vai ajudar o próximo. Então a gente pedala com um objetivo final, que é ajudar. Para mim melhorou muito, porque agora eu consigo ler, eu não conseguia ler, porque você está no trânsito, não dá para você pegar livro não dirigindo. Então agora eu consigo ler, eu consigo olhar a internet, eu consigo fazer os posts do Pedal Voluntário, eu faço tudo no ônibus. E assim, é menos estresse. Então, eu faço qualquer coisa que puder. Como eu falei, assim, eu preciso ir num hospital, Outro dia uma amiga nasceu o filho dela. Eu vou de bicicleta. Cheguei lá, meio suada, tem umas dificuldades, né? Mas fui de bicicleta, fui das Olimpíadas agora do Rio, fui para Belo Horizonte assistir os jogos, fui para o Rio, tudo com a bicicleta. Cheguei no Rio de Janeiro semana passada, um trânsito absurdo para pegar táxi. Era só eu tirar a bike dentro do ônibus que eu estava, montei a bicicleta e saí pedalando. Simples assim. Então, para mim, virou muito. O único porém as ruas não estão preparadas para o ciclista. Aqui em São Paulo está começando a dar uma melhorada, mas eu acho que a gente tem agora uma segunda fase, que é a manutenção do que foi feito. A gente colocou ciclovia nas ruas, tá ótimo, as pessoas estão começando a respeitar mais, a gente sente que está respeitando mesmo, mas precisa de manutenção. A partir de hoje, o Vamos Pedalar entra numa nova fase, o ciclismo esportivo. E vamos começar com Lucas Borba. Ele é ciclista profissional e manda muito bem no downhill. Vamos ver? Cara, a primeira memória que vem na cabeça acho que é a felicidade. Eu fico muito feliz, tenho que estar andando na bike todo dia. É o que me motiva, o que me deixa tranquilo, me deixa calmo. E é o que eu amo fazer, andar de bicicleta. Cara, o primeiro contato é até meio engraçado. Eu era muito ativo quando criança e eu era praticamente maluco. Minha mãe sempre falava que eu era doidinho. Então eu era muito imperativo. A única coisa que me acalmou foi quando a minha mãe me deu uma bicicleta. Então, depois que eu peguei a primeira bicicleta, eu ficava todo dia andando na garagem de casa. E depois que eu cresci, eles viram que eu gostava de bike. Meu pai sempre ia passear comigo pela cidade de bicicleta e tal. E depois disso, uns amigos meus fizeram uma pista de downhill ao lado da minha casa. Então, eu ia ver eles andar e gostei do negócio. Então, dali pra frente, só tava no morro, na terra, na lama, na chuva, brincando de bike. E começo era diversão, agora virou uma profissão, né? É muito bacana estar competindo e fazendo o que eu amo. Então, eu comecei a correr downhill, eu tinha 12 anos de idade. Então, eu corria provas que não eram oficiais, até corria com uma bike de bicicross no downhill, coisa que não é comum. E dali pra frente eu corri 3 anos até no ano de 2008, aí em 2009
o meu pai fez de tudo para comprar uma bike grande de downhill. E dali para frente comecei a correr as provas oficiais. Já fui meu primeiro ano no brasileiro, eu fui em segundo lugar na juvenil. É isso que eu queria, eu falei pro pai, não, é isso que eu quero. E a gente começou a lutar, meus pais fizeram de tudo para me apoiar. E graças a Deus deu tudo certo, fui campeão brasileiro na categoria júnior, vim para a elite, já fui campeão pan-americano também. Então agora estou com um patrocínio bom, numa equipe boa e é uma história bacana, assim. Se eu contar tudo passo a passo, acho que vai ficar 1 hora aí falando. Cara, é muito difícil mesmo, é uma modalidade bem complicada, mas o ideal é começar de novo. É perigoso, a família, a mãe principalmente não quer, é um esporte arriscado, pode cair, se machucar. Mas toda modalidade tem sua dificuldade, não só na bike, no futebol, em tudo tem sua dificuldade. Então acho que não pode desistir, se é isso que quer, que sonha, tem que correr atrás. Sempre fazer bem feito, com vontade e se dedicar bastante. Acho que em qualquer, não só no esporte, no trabalho, na vida pessoal, tudo acho que o pessoal tem que querer fazer com vontade, com amor e carinho e dedicação. Todos têm chance, todos podem chegar lá. Cara, pra mim a bicicleta é meu dia a dia. Eu tenho que estar na bike, como eu falei, eu fico feliz, eu esqueço de tudo, esqueço do mundo quando eu tô na bike. Só eu, a trilha, a pista, então eu gosto muito. Eu tô o dia inteiro com a minha bicicleta, se eu não tô andando, eu tô mexendo nela. Então é muito bacana assim a ligação com a bike. Acho que a bicicleta em si no país está crescendo muito, a gente vê bastante gente com bicicleta. E é saúde, né, cara? Esporte é saúde, então vale a pena. Depois do intervalo, vamos fazer uma viagem com o catarinense Charles Zimmermann. Fica por aí. Uma viagem de bike por 40 países, onde o foco são as descobertas e as pessoas. Vamos viajar com o Charles Zimmermann. Bom, desde quando eu fiz uma viagem de 1 ano para a Ásia de mochilão, faz uma longa data já, desde 2004 em si, eu sempre percebi, o que eu busco nessas viagens, sempre até mesmo com a bicicleta, né? O cotidiano das pessoas, como eles vivem, como é a comunicação entre eles, como é o deslocamento, né, dessas pessoas, a harmonia. E a bicicleta em qualquer lugar nesse mundo, ela está presente. Ela faz parte do cotidiano das pessoas, seja num país populoso como a China, como a Índia, na África em si, aqui na América do Sul. Então a bicicleta sempre fez parte desse mundo. Então eu sempre observei muito. E nessas viagens aí eu sempre aluguei muito a bicicleta, né? A China, por exemplo, meu primeiro contato literalmente no mundo afora com a bicicleta foi em Pequim. Ainda antes das Olimpíadas da China, que aconteceram em 2008, conhecer o que está fora, como aqui em São Paulo, essas grandes avenidas, o que está entre elas, né? Isso eu aluguei uma bicicleta. E é bem interessante porque você literalmente vai dentro das casas. E a China, aquelas ruas são bem estreitas, você vê as pessoas ali escovando os dentes, né? Fazendo a comida, as crianças indo para a aula. Então você respira as vozes que estão ao teu redor. E sempre, quando por aí, sempre aluguei bicicleta. Ela sempre teve, né? Claro, os deslocamentos entre cidades foram, na época que eu viajava de mochila em si, né? Eram de ônibus dentro das cidades, em parte urbana. E o que me levou em si dessas viagens é aquela coisa assim, de referencial, né? Às vezes você reclama, não consigo comprar isso, você reclama as coisas difíceis do cotidiano da vida, né? Eu vejo assim, o país que mais me fascina é a Índia, onde eu voltei algumas vezes. E eu digo, se eu estou com depressão, vai para a Índia, cara. Esse é o lugar que você tem que ir, né? Tá com depressão, vai para a Índia. Porque esse é o país mais completo, né? É o país mais diferente de todos e tudo mais. Eu lembro que fiz uma viagem que eu tive em Ruanda, na África, que eu comentei a você. Imagina as pessoas numa guerra civil, matar um ao outro à base de facão. 600 mil pessoas foram mortas em questão de meses. E a diferença eram Tutsis e Hutus. A diferença é que um tinha o nariz mais achatado, o outro não. Você tem o nariz achatado?
degolado. Então, essas coisas de referência. Então, o meu maior legado de aprendizado de viagem, creio, compreender as diferenças, a compreensão e isso que mais, digamos, você pode viver com pouco, claro, ser simples aquela ideia, né? Talvez um clichê, né? Ser feliz com pouco, mas viajando de mochila, viajando de bicicleta, viajando no meio dessas pessoas, como as pessoas locais, você percebe isso, você sente isso, né? E depois um grande aprendizado, um outro aprendizado também, é quando você sai de casa para viajar, é quando você volta para casa, né? A impressão que você tem coisas que você até então não observava, você fica habituado a observar lá fora, você volta e aquele trajeto que você faz para casa, para o trabalho, alguma coisa assim, você vê mais coisas que você não via, que você volta com outros olhares, né? Esse é um grande aprendizado. E a questão da bicicleta, você perguntou todas essas viagens, uma delas foi de bicicleta, que a bicicleta, queira ou não queira, naquele período foi minha casa, né? Então, foram 747 dias pedalando e viajando na própria casa, que é o quê? São os alforjes, né? Que são aquelas bolsas que vão no lateral, e aquilo não pesava então de 20 a 25 quilos, esses 5 quilos a mais quando você carregava a comida, muitas vezes eu mesmo fazia comida. Então, esse também, você pode viver com pouco, né? Com uma calça, um tênis, né? 2 cuecas, né? Mas aonde que surgiu essa ideia de ler? Quando fiz minha primeira viagem de mochila, muitas pessoas escreviam, né? No tempo, como é aí? Como é na Tailândia? Fala inglês? Come o quê? Visto? E eu botava tudo num diário. Quando eu cheguei de volta, que eu queria fazer na época um sabático, voltar ao mesmo trabalho, né? Voltar para trabalhar, ficar um ano fora, voltar para trabalhar. E as pessoas, cara, mas tu vai escrever, tu vai voltar e não vai escrever nada disso? Eu vou escrever um livro disso aí, né? Então, meu primeiro contato com a escrita. E isso desde 2005 eu não parei mais de escrever. Atualmente eu escrevo lá em Santa Catarina para 3 jornais, eu escrevo quase que todos os dias eu escrevo, alguns, pelo menos meia hora, 1 hora por dia eu estou escrevendo alguma coisa, né? Então a escrita na minha vida ela surgiu, não sei se foi por um acaso, com um livro relatando, o primeiro livro relatando uma viagem. Mas hoje eu continuo. Vamos Pedalar fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Dicas de manutenção, viagens e tudo sobre o mundo da bike. E aí, vamos pedalar?